Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e também sou estudante de medicina. E o tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre a relação entre a saúde bucal e doenças cardiovasculares, como por exemplo infarto e AVC. Recentemente circulou nessas páginas de curiosidade, das redes sociais, que dormir sem escovar os dentes ou uma saúde bucal ruim poderia aumentar o risco de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC. Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando para vocês qual seria essa correlação entre uma saúde bucal ruim, ou dormir sem escovar os dentes, e o aumento do risco de infarto e AVC. Antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para que você não perca nenhum conteúdo a partir de hoje. Vocês estão vendo, só são conteúdos relevantes e interessantes que vale a pena vocês conferirem. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. E agora vamos às informações. Bom, gente, qual seria a relação entre doenças cardiovasculares como infarto e AVC e a saúde bucal? Basicamente, gente, muitas doenças cardiovasculares são causadas pela obstrução de artérias, sobretudo as artérias coronárias ou artérias cerebrais, certo? E essa obstrução é causada por quê? Principalmente por colesterol ou gordura. Então, colesterol elevado pode favorecer o entupimento de artérias e essas artérias podem ser ocluídas, bloqueando a passagem do sangue, causando necrose ou morte que aquele sangue chegaria. Então, por exemplo, quando tem um AVC isquêmico, parte do sistema nervoso central, que era irrigado por aquela artéria que foi obstruída, morre. Quando tem um infarto, parte do coração, que era irrigado por aquela artéria que foi obstruída, morre. Então, basicamente, essa seria a fisiopatologia. A gente sabe que quando faz o exame de colesterol total e frações, vem lá colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e também VLDL. Qual é a diferença entre eles, gente? O colesterol total basicamente vai ser a medida de todos esses, né? O colesterol LDL é a gordura de baixa densidade. E o que é que significa isso? Eu gosto de brincar, fazer uma alusão para que não esqueçam mais, é que logo Deus leva, LDL. Porque não é bom ter um LDL alto. Esse LDL é a gordura que pode ser oxidada e pode obstruir as artérias. Então o LDL não é um colesterol que deve se manter elevado, certo? O outro colesterol, que é o HDL, que é a gordura de alta densidade, é um bom colesterol. Então hoje eu costumo brincar com hoje Deus livra, aí o colesterol HDL. Esse colesterol a gente deve manter elevado. Por quê? Porque o colesterol HDL ele diminui os níveis do LDL. Então esse colesterol HDL ele vai equilibrar, digamos, os níveis do colesterol ruim. E basicamente o VLDL seria o que transporta esse colesterol pelo nosso corpo, tá certo? Então, o que é que a gente tem que entender? Que o colesterol LDL tem que estar nos níveis normais e o HDL também. Nenhum tem que estar, digamos, o LDL não pode estar alto demais não, porque isso pode favorecer o entupimento de artérias, tá certo? E o HDL, se não tiver nos seus níveis, ele diminui a capacidade de equilibrar o LDL, certo? Então, basicamente, sobre o colesterol que eu quero falar com vocês. Mas, basicamente, só ter o colesterol elevado não é o único fator que pode favorecer o entupimento de artérias. Porque, como eu expliquei para vocês, essa gordura ela precisa ser oxidada. E quando ela é oxidada, ela também precisa de uma inflamação para que ela se deposite nas artérias do nosso corpo. Por isso que muita gente também faz um exame chamado de proteína C reativa, que é o PCR. Esse exame é um marcador do risco cardiovascular. Então, como é que esse exame aumenta no nosso corpo? Basicamente, é quando aumenta uma interleucina chamada interleucina 6. Essa interleucina 6 vai lá no fígado e o fígado aumenta a produção da proteína C reativa. Então, está relacionado com a interleucina 6. Então, quando aumenta a proteína C reativa, é indício que existe maior inflamação no seu corpo e maior número de interleucina 6. Esse é um problema porque a gordura, o colesterol ruim, vai ser oxidado e junto com a inflamação produzida pelas citocinas, aumenta o número de células inflamatórias circulantes, como células fagocitárias, os macrófagos, que a gente chama xantomatosos, que gostam de gordura, de toda a inflamação. E isso vai favorecer que essa gordura se deposite nas camadas musculares das artérias. Então, quando essa gordura se deposita nas camadas musculares das artérias, ela diminui o diâmetro dessas artérias. Então, se ela tinha esse diâmetro, ela começa a ficar cada vez menor, porque está se depositando gordura na camada muscular, diminuindo o espaço que passaria sangue. Isso pode favorecer uma obstrução e eventos trombóticos, que seria pela passagem do sangue, o sangue passa de forma irregular, ou aumenta a energia cinética, porque é pouco espaço para muito sangue passando. Isso pode favorecer eventos coagulativos, que é uma coagulação sanguínea,
junto com o depósito de gordura, junto com a inflamação, que vai favorecer a obstrução dessas artérias. Mas qual seria a relação, gente, da saúde bucal com a obstrução de artérias? É que algumas bactérias da cavidade oral, sobretudo a Porphyromonas gingivalis, e também a Treponema dentícola, elas são responsáveis por gengivite e doença periodontal. E elas também ativam, gente, células fagocitárias, né? E também outras células do nosso corpo, como os linfócitos. E o que é que essas células fazem, gente? Elas liberam mais citocinas, que são principalmente a interleucina 6, que é uma interleucina que está envolvida na patogênese, né, da obstrução de artérias. Basicamente, as bactérias da boca aumentariam a PCR, né, que é a proteína C reativa, aumentando o risco cardiovascular desse paciente, porque favoreceria a obstrução das artérias pela gordura e pela inflamação. Então, essa é a relação da saúde bucal com a obstrução de artérias, tá certo? Então, só fazendo uma revisão para vocês entenderem melhor. Então, basicamente, o LDL é o colesterol ruim, que é a gordura de baixa densidade, então logo Deus leva. E o HDL é o colesterol bom, é a gordura de alta densidade. Então, hoje Deus livra. Então, basicamente, o colesterol bom, o HDL, ele vai equilibrar o LDL. Mas quando tem muito LDL e pouco HDL, não há um equilíbrio. Então, há um aumento de gordura circulante na corrente sanguínea. Mas somente isso não é o suficiente para a obstrução de artérias. Essa gordura precisa ser oxidada e precisa ter inflamação, para que essa gordura seja agregada à camada muscular das artérias. E para ter inflamação, precisa de citocinas, principalmente interleucina 6. Essa interleucina 6 vai no fígado, produz a proteína C reativa, que é o PCR, que é um marcador do risco cardiovascular. Mas a proteína C reativa, ela pode ser aumentada, né? As interleucinas 6 podem ser aumentadas pelas bactérias da boca. Então, pacientes com gengivite, doença periodontal, podem estimular as células inflamatórias, que vão aumentar a liberação de citocinas, aumentando o número de células inflamatórias circulantes, que podem favorecer, né, essa questão da oxidação do colesterol e o transporte desse colesterol junto com a inflamação, né, para a camada muscular das artérias, que podem obstruir essas artérias. Então, essa é a relação. E por que, além da saúde bucal, dormir sem escovar os dentes favoreceria o aumento do risco de infarto e AVC? É porque, gente, à noite é um momento em que, naturalmente, nossa salivação diminui. Por quê? Porque a gente precisa que a salivação diminua para a gente não se afogar. Porque senão, tanta saliva sendo produzida como durante o dia e você dormindo, você iria se afogar com tanta saliva. Então, seu corpo diminui a salivação. E a saliva é um protetor natural da sua boca. Ela produz substâncias antimicrobianas, remineralizadoras dos seus dentes, né? Elas equilibram o pH da sua boca, então elas protegem sua boca. Quando elas estão em baixa, se você dorme sem escovar os dentes, você deixa sua boca mais desprotegida para a ação das bactérias, sobretudo o desenvolvimento de gengivite e doença periodontal, tá certo? Então, por isso que dormir sem escovar os dentes favorece você a ter uma saúde bucal ruim, mas não necessariamente diretamente um infarto e um AVC. Então, um paciente com saúde bucal ruim vai aumentar o número de citocinas, que vai favorecer o entupimento de artérias, que pode favorecer infarto e AVC. Então, essa é a correlação entre saúde bucal e eventos cardiovasculares. Um outro motivo, gente, seria que alguns pacientes, sobretudo os que já desenvolveram febre reumática em algum momento da vida, né, ou que tem alguma prótese de válvula cardíaca, ou algum defeito congênito, né, no coração, esses pacientes podem ter um risco maior de desenvolver uma doença chamada endocardite infecciosa ou endocardite bacteriana, que é basicamente quando bactérias se alojam lá no endocárdio e começam a desenvolver uma inflamação. E é uma inflamação difícil, né, uma infecção difícil de ser controlada, porque elas estão em um lugar privilegiado em uma área nobre como é o coração. Então, esses pacientes, basicamente, quando vão fazer procedimentos cirúrgicos na boca, como por exemplo raspagem periodontal, biópsias, extrações dentárias, eles precisam passar por uma profilaxia antibiótica, que seria o quê? Uma dose alta de antibióticos, 2 gramas, por exemplo, de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento. Por quê? Quando houvesse manipulação na sua cavidade oral, se essas bactérias forem para a corrente sanguínea, que é o que a gente chama de bacteremia transitória, elas iriam morrer, porque sua corrente sanguínea está com a dose terapêutica de antibiótico. Então, elas não conseguiriam viajar pela corrente sanguínea, se alojar no coração, causando endocardite infecciosa nesses pacientes que são grupo de risco para o desenvolvimento dessa patologia, como, por exemplo, portadores de prótese de válvula cardíaca, pacientes com defeito congênito no coração e pacientes que já tiveram a febre reumática, tá certo? Então, basicamente,
nessas principais patologias, existe uma correlação entre a saúde bucal e a saúde cardiovascular, tá certo? Gente, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo daqui pra frente, né? Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, eu trouxe muita informação para você. Eu também estou em outras redes sociais, como o TikTok e o Instagram, com o mesmo nome que eu tenho aqui no YouTube, né? Dr. Francisco de Assis Júnior, apesar do YouTube ser minha preferida. Deixe seus comentários se você tem alguma dúvida. E para quem precisa de consulta presencial ou teleconsulta, pode entrar em contato através desse WhatsApp aqui, que é o WhatsApp da minha auxiliar, e falar com ela, tá certo? Até a próxima, gente.